Segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, verso 16 e o verso 17. Palavra bem conhecida, mas vamos ler lá, com muita alegria e prazer. Diz assim: toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até aqui nos falou a palavra do Senhor. Peço que você, nesses primeiros momentos, onde eu começarei a expor a palavra do Senhor, que você, por alguns instantes, imagine na sua mente uma cena. Imagine que você está numa montanha. Você está fazendo uma trilha nesta montanha. Você está caminhando e você está caminhando nessa trilha, mas de repente você se depara com um grande problema. Um nevoeiro denso, branco, já viu? Aquele nevoeiro que você não consegue enxergar nada. De repente você se depara com esse nevoeiro, que você não consegue enxergar nenhum palmo da sua frente. O que você faz nesse tipo de situação? Agora imagine que você está ali, e você está caminhando nessa trilha, você está caminhando nessa montanha, então de repente você começa a pedir socorro, pedir ajuda. Gente, para onde que eu vou? Tem alguém aí? Então você ouve uma voz: tem, siga por este caminho. E de repente você ouve outra voz: não, é por aqui. E você fica naquela incerteza, e aí você fala: eu já sei, eu vou seguir a minha intuição. Eu vou seguir a minha intuição. Para onde que a minha intuição está me levando? Será que é por este caminho? Será por aquele caminho? E esse é o problema da nossa intuição. Ela muda constantemente. O nosso coração, ele muda. Às vezes a gente sente de fazer uma coisa, mas de repente ele muda. E aí você fala: será que eu faço desse jeito? Será que eu faço daquele jeito? Isso acontece muito com o pastor. O pastor está lendo uma palavra, não é essa palavra aqui que eu vou trazer. E aí de repente meu coração muda. Eu falo: será que eu vou levar essa palavra mesmo, Senhor? Será que eu vou tomar essa decisão? Aí eu tento seguir aquilo que já estava proposto, né? Eu tento seguir. Mas imagine que você está ali, nesse momento, você escutou as vozes, você já percebeu que a sua intuição não vai te levar a lugar nenhum, e então o medo vai te paralisar. Então a sua intuição, ela não vai te dar segurança, e essa então incerteza te leva a você ficar paralisado. Qual decisão eu vou tomar? O que eu vou fazer? Mas imagine que nesse momento alguém surge, põe a mão no seu ombro e diz: calma, eu vou te ajudar. Está aqui o mapa da montanha, com todas as trilhas, o mapa oficial da montanha. Você não vai mais ficar perdido. Você não mais precisa ficar dependendo dessas vozes de pessoas que você não está vendo. Você não mais precisa depender da sua intuição. O mapa está aqui. E o que você faria com esse mapa? Você usaria ele? Você confiaria nesse mapa? Aí o homem falava: sim, você pode confiar. Sabe quem escreveu esse mapa? Foi o criador dessa trilha. Cada detalhe, cada árvore, cada pedra está aqui nesse mapa. Você pode confiar nele. Será que você confiaria de todo o coração nesse mapa? Ou você ainda continuaria tentando ouvir essas vozes? Você ainda continuaria confiando na sua intuição com o mapa oficial nas suas mãos? Meus irmãos, você continuaria buscando algo a mais do que aquele mapa oficial criado pelo próprio criador daquela trilha, que ele conhece exatamente como é cada ponto daquela montanha? Aquela montanha, meus irmãos, dessa história, dessa pequena ilustração, ela é a nossa vida. O nevoeiro é o mundo. Nesse nevoeiro,
nós vivemos cercado por várias vozes. A cultura hoje, ela tenta de alguma maneira ditar como que você deve viver, qual direção que você deve tomar. Tem as vozes das nossas próprias experiências, tem a voz da ciência sem Deus, que diz que você não foi criado por Deus, mas você veio de um ser, de um animal. E tem as vozes das tradições, sabe? Não, lá em casa sempre foi desse jeito, sempre dessa maneira, a gente não age de maneira diferente. Nós temos essas vozes nos cercando, todas essas vozes estão ali tentando, gritando na nossa mente, no nosso coração, tentando guiar a nossa vida, tentando ditar por qual caminho que nós vamos trilhar. Mas sabe qual é o problema de tudo isso que eu falei? É que essas vozes, elas são insuficientes em si mesmas, elas podem falhar, muitas das vezes elas são limitadas e muitas das vezes incertas, são falhas. Mas graças a Deus, que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que se preocupa conosco, e um Deus que se importou conosco, em meio a esse nevoeiro que nós vivemos, em meio a essas muitas vozes, e graças a Deus, que Deus nos entregou algo perfeito, o mapa. Ele entregou esse mapa perfeito, palavra de Deus. E esse mapa, a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem o poder de mudar a nossa vida. O casal provou isso. Provou como a palavra de Deus tem esse poder de mudar a nossa mente, mudar o nosso coração. E a minha pergunta para você é: você realmente acredita nisso? Você realmente acredita que a palavra de Deus, ela tem poder de mudar a sua vida? Não a vida do seu irmão, da sua irmã, da sua esposa, do seu vizinho, a sua vida. Você acredita de coração que essa palavra tem poder de alcançar lá o fundo do seu coração, com todas as falhas, com todas as lutas que você tem, e que ninguém muitas das vezes não conhece, que Ele pode mudar, mesmo em meio às dores e os segredos que você guarda no seu coração? Sabe, lá no silêncio. E aí, fala assim: pastor, eu acredito que isso pode acontecer. Mas será que a Bíblia tem todo esse poder? Às vezes lá no fundo a gente pensa: e será que esses versículos que a gente lê, será que ele realmente é suficiente para mudar a minha vida? Para mudar a bagunça da minha vida, da minha história, e me guiar até Deus? Será que eu posso confiar que ela vai me guiar até Deus? Ou eu preciso de algo a mais? Ou eu preciso de algo a mais? E essa é a pergunta que vale R$1 milhão. A dúvida que sussurra no nosso ouvido, que nos leva a duvidar da palavra de Deus. Aquela vozinha que vem na nossa mente: você realmente vai confiar nisso? Você realmente vai confiar nessa palavra? Você não acha que você precisa de uma experiência mais forte? Você não acha que você precisa de uma revelação particular, de um sinal vindo do céu para que você venha e tome uma decisão? Você não acha que você precisa de um novo método, uma nova técnica, algo um pouco mais atualizado? Será que você não precisa de alguém que fale assim, 7 passos para a vitória? Você acha que você não precisa disso? Às vezes esse tipo de pensamento vem na nossa mente. E infelizmente, às vezes, até mesmo no meio do evangélico, no meio gospel, há movimentos que também falam: comece pela Bíblia, mas ela não é suficiente. Ela não é suficiente. Você precisa de algo a mais, além da Bíblia. E é exatamente por isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Para que a gente possa olhar para a palavra de Deus e deixar que ela, por si só, responda essas questões. E hoje nós vamos descobrir juntos, então, a resposta de Deus para essas perguntas, que do começo ao fim, a resposta de Deus é sim, é clara, a Bíblia é suficiente.
É isso que a palavra de Deus fala. Ela é suficiente. Sim, ela tem poder suficiente para transformar qualquer vida que se submete a ela. Sim, a Bíblia tem tudo o que você precisa. É isso que ela diz ser. Só que para que essa verdade possa se tornar real em nós precisamos olhar para esse texto. Nós precisamos olhar para a Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3 nos convida a responder 3 perguntas, 3 questões que são pilares na nossa fé. A primeira pergunta é: por que eu posso confiar na palavra de Deus? Eu sei que alguns aqui já sabem por quê, mas vamos olhar para a palavra, né? Vamos pensar naquela ilustração que eu falei, né? Você está com um mapa na sua mão, você está ali, só que para você confiar nesse mapa, você precisa saber quem o desenhou, quem que criou esse mapa. Será que ele é confiável realmente? E a nossa confiança na Bíblia, ela não começa naquilo que ela faz por nós, mas em si, de onde que ela vem, aonde que ela se inicia. E é o que o apóstolo Paulo faz. No versículo 16, ele vai direto ao ponto. Ele diz o seguinte, verso 16: toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é soprada por Deus. As Escrituras, a Bíblia, ela não vem de homem, ela vem do céu, do próprio Senhor. E se ela vem de Deus, essas palavras vêm de Deus, elas são confiáveis. Ela é a palavra final na nossa vida. Ela é a âncora da nossa alma. E mas o que isso significa na prática? Primeiro, significa que a palavra de Deus tem autoridade final em nossa vida. Quando as pessoas falam assim, o que você está sentindo no seu coração? Qual que é a sua intuição? E até alguns slogans falam: siga o seu coração. Vai lá, siga tudo aquilo que está dentro do seu coração, siga os seus sonhos. Agora mudou um pouquinho, né? Siga o coração, siga os seus sonhos, tudo aquilo que você desejar, vai, persiga. E o que a Bíblia fala? Ela fala o quê? Enganoso é o coração, mais corrupto do que todas as coisas. E diante disso, o que vai ter mais autoridade na nossa vida? Os meus sentimentos, as minhas vontades, os meus sonhos, ou a palavra de Deus? Claro que é a palavra. A Bíblia tem essa autoridade máxima. Na prática também significa que essa palavra, como eu disse, ela é confiável. Nós podemos confiar nela. É interessante quando nós olhamos para o contexto aqui dessa carta, e é interessante que você leia ela toda em casa, para você entender todo o contexto. Timóteo, quem foi Timóteo? Timóteo foi um jovem pastor. Só que esse jovem pastor estava sofrendo alguns tipos de pressão. Ele estava se sentindo pressionado. Então o apóstolo Paulo, ao ver que ele estava pressionado, ao ver que ele estava naquele momento desanimado, ele estava começando a desanimar do seu ministério, ele estava começando a ficar cansado, e ali estava rodeado de várias mentiras. Qual que é o conselho do apóstolo Paulo? Ele fala: Timóteo, inove, faça coisas novas, Timóteo. Você está cansado, se as coisas não estão dando certo, você é um pastor da igreja, faz coisas novas, inova. Ou melhor, Timóteo, siga a sua intuição. Você é um pastor, você é um homem de Deus. Foi essa palavra que o apóstolo Paulo dá para Timóteo? Não. Mas a palavra e o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo foi: permaneça fiel. Fiel a quê? A uma ideia, a uma ideologia, a uma tradição? Não. Paulo deixa bem claro, e Paulo é específico para que não fique dúvida no coração de Timóteo. No versículo 14 aí, e no versículo 15, olha o que o apóstolo Paulo fala: tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância, aqui ele está se referindo à mãe e à avó de Timóteo, que ensinaram
a Bíblia para ele. Ele fala: sabe as sagradas letras que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É como se o apóstolo Paulo estivesse olhando ali nos olhos de Timóteo, quando ele estivesse lendo aquela carta. E aí você vai ler o início ali do capítulo 3, Paulo fala: nos últimos dias a coisa vai piorar, Timóteo. O negócio vai ficar feio, a pressão vai aumentar, você vai ser pressionado a abandonar a verdade. Isso vai acontecer, mas Timóteo, não caia nessa armadilha, não tente buscar novidades, a sua segurança, a sua força está aqui, naquilo que você aprendeu, permaneça fiel. Ao invés de você buscar essas coisas novas, se agarre na palavra que você já conhece, se agarre nas Escrituras, permaneça fiel a ela. Por quê? Versículo 16: porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Esse é o conselho do apóstolo Paulo. E aí talvez você esteja pensando: tá bom, pastor, me convenceu, isso aí também não tinha dúvida não. Eu entendo que a Bíblia é a palavra de Deus, eu entendo que ela vem de Deus, eu entendi isso. Mas para que ela serve? Para que a Bíblia serve? Qual é a função da Bíblia? E claro, a Bíblia não foi feita para ser aberta e colocado lá numa estante, né, pegando poeira, no Salmo 91 ou no Salmo 23. A Bíblia também não foi feita para ser nosso desodorante, né? A gente colocar debaixo do braço: eu estou indo para a igreja, né? A Bíblia não foi feita para isso. Para que foi feita a Bíblia? Para que ela serve? Olha as palavras do apóstolo Paulo, ainda no versículo 16, ele disse que ela é útil. Olha: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ao dizer que a palavra de Deus é útil, ele tira a palavra do campo do intelecto, do campo do conhecimento. Ele está falando: ela não é somente conhecimento, não é só informação que você tem ao você ler a Bíblia, ela gera transformação na sua vida. Foi para isso que Deus a deixou, para que pudesse transformar o homem e a mulher de Deus, o jovem de Deus. A palavra foi feita para isso, ela é útil para isso. Ou seja, a Bíblia, ela é uma ferramenta, a ferramenta ordinária que Deus vai gerar transformação na sua vida. É como se fosse aquele kit de primeiros socorros que nós devemos recorrer. E ele fala aqui de 4 funções, como Deus ele usa essa palavra para poder transformar a nossa vida. Primeiro, ele fala que a Bíblia ela é útil para o ensino, ou seja, ela é suficiente e útil para nos mostrar e estabelecer a verdade. Você quer saber o que é a verdade? A Bíblia vai te mostrar isso. É ali que nós aprendemos o que Deus fez por nós, a maneira como Ele nos amou, quem nós somos, qual que é a nossa identidade, o que Jesus Cristo fez na cruz. Ela é útil para isso, para nos ensinar. Se não fosse isso, nós não saberíamos o que é salvação, por que Jesus veio ao mundo, se não fosse a Bíblia. Então ela é útil para ensinar. Segundo lugar, ela é útil para a repreensão. E aí está aí o fato por que muitos não gostam de ler a Bíblia. Porque a Bíblia, ela é como se fosse um espelho. Sabe quando você acorda de manhã, e todo mundo acorda desse jeito, quando dorme muito, com aquela remela nos olhos, às vezes o nariz escorrido, aquela baba seca no canto da boca, e aí você olha no espelho e fala: meu Deus, eu não posso sair de casa assim. E aí as mulheres são diferentes, o pastor não tem esse problema, né? Que o pastor ele acorda sempre com o cabelo do mesmo jeito, mas a mulher às vezes acorda com aquele cabelo, né, todo alvoroçado, e aí ela olha no espelho e fala: deixa eu me arrumar, deixa eu mudar aqui, deixa eu ficar bonita aqui para as pessoas. Então a palavra de Deus ela tem esse poder, ao nós lermos a palavra do Senhor, ela começa a mostrar as nossas imperfeições, o nosso orgulho, ela começa a mostrar a nossa revolta, a nossa rebeldia, ela mostra o nosso pecado. Ela é útil para a repreensão.
ela também mostra os erros doutrinários. Ela é útil para isso. Ela repreende esses erros doutrinários. E em terceiro lugar, o apóstolo Paulo fala que ela é útil para a correção. E graças a Deus por isso, né? Que a Bíblia ela não somente aponta os nossos pecados, os nossos erros, aonde nós temos falhado, ela também nos corrige. A ideia aqui de correção é restaurar. Ela restaura a nossa vida, ela nos coloca no caminho certo. A Bíblia, ela nos levanta do chão, ela nos ergue, ela fala, ó, Deus ama você. Você não precisa ficar caído, você pode se levantar, você não precisa viver desse jeito, você pode se reerguer. A Bíblia ela faz isso, e ela é útil para isso. E por fim, o apóstolo Paulo fala que ela é útil para a educação na justiça. O que é educação na justiça? Ela nos treina, ela é responsável por esse treinamento dia após dia. Ela vai moldando o nosso caráter aos poucos. Já viu a pessoa que passa por uma cirurgia? O que ela normalmente tem que fazer após a cirurgia? Uma fisioterapia, para que ela possa voltar ao estado normal, saudável dela. E a Bíblia faz exatamente isso. Ela não apenas nos mostra e nos corrige o erro, ela nos ensina como nós devemos viver, como nós devemos andar na presença de Deus, como eu posso agradar esse Deus que morreu por mim. Ela ensina, ela é útil para isso. E aí, meus irmãos, pense comigo agora. Se a Bíblia realmente faz isso tudo que eu acabei de falar, que o apóstolo Paulo deixou aqui bem claro para Timóteo, se ela nos ensina o que é certo, se ela nos mostra quando nós estamos errados, se ela ensina a voltar para o caminho certo, se ela nos ensina a permanecer nesse caminho, ou seja, nos leva até a estrada final, por que a gente fica desesperado por algo a mais? Se ela faz isso tudo, por que buscar algo a mais? Se você quer aprender algo de Deus, está na Bíblia. Se você quer saber uma direção de Deus, Ele já revelou. Por que esse anseio, eu preciso de algo a mais? Por que as Escrituras já não bastam? Vamos trazer isso para o nosso dia a dia? A Bíblia é suficiente quando nós estamos confusos. Sabe quando a gente precisa tomar uma decisão? A gente precisa tomar uma decisão, a gente não sabe o que a gente vai fazer, e aí a gente que é crente, que acredita em Deus, o que a gente faz? A gente precisa tomar uma decisão importante, a gente ora, a gente fala, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá uma direção, eu quero que o Senhor fala comigo. E aí depois que a gente ora, o que a gente normalmente, a gente espera? A gente espera que Deus venha assim no nosso ouvidinho, ali, faz isso, faz aquilo, ó. Não é por esse caminho não. A gente olha, a gente fica esperando, às vezes, um sonho. Não, Deus tem que me mostra aí, Senhor, vai, eu estou dormindo, vai, me mostra, Senhor, vai, qual o caminho que eu vou? Vai, me dá um arrepio. Se eu preciso fazer uma coisa, arrepia meu braço esquerdo, se eu preciso fazer outra coisa, arrepia meu braço direito. Senhor, me mostra, me dá uma direção. Mas, meus irmãos, a direção já foi dada, o fundamento já está aqui. A palavra, quando nós aprendemos a palavra, ela nos ensina o quê? Princípios. Por exemplo, alguém está em dúvida, qual carreira que eu devo seguir? Qual empresa que eu devo entrar? Você acha que a Bíblia vai dar? Deus vai dar para você? Qual empresa? Qual o CNPJ da empresa? Não, a Bíblia vai ensinar, sabe o quê? Como você vai se comportar. Como você vai lidar com o dinheiro, a não amar o dinheiro, a trabalhar com excelência para o Senhor, aonde você estiver, seja no emprego A, seja no emprego B, na empresa A, na empresa B, Ele vai te falar, você tem que viver desta maneira. O restante, se é lá, se é cá, sonde o seu coração.
Veja se você está com ganância. Não, eu preciso ir para aquele emprego porque eu vou ganhar um pouco mais. Mas será que isso vai te tirar da sua família, tirar da sua casa, tirar às vezes você seguir os caminhos do Senhor? Opa, então, peraí. Então a Bíblia nos dá esses princípios, mas muitas das vezes nos tornamos o quê? Preguiçosos. Queremos um atalho, queremos um caminho mais fácil. Mas a Bíblia já mostra claramente. Agora é só você obedecer. A revelação já está nas tuas mãos. E aí, meus irmãos, surge uma terceira pergunta aqui que o apóstolo Paulo nos traz. Ela vem de Deus, é uma palavra divina. Nós vimos que ela é útil para várias coisas, aquilo que a gente precisa. E agora ele fala, mas qual que é o objetivo disso tudo? Qual que é o objetivo final desta palavra? Qual o objetivo da Bíblia? Aí nós vamos para o versículo 17. Agora Paulo ele chega no ápice, ele chega onde ele queria. Agora ele mostra tudo aquilo que ele falou, como que isso se torna de fato verdadeiro na vida. É como se a gente estivesse ali diante de um espetáculo, um show de fogos de artifícios. É isso que Paulo está fazendo, ele está mostrando toda a atenção. Ele fala, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. A palavra aqui perfeito não significa alguém sem defeito, né? Não significa isso, mas significa alguém completo, alguém maduro, alguém totalmente equipado para toda a boa obra. Em outras palavras, a Bíblia, ela não vai se tornar você um engenheiro, alguém que é professor em matemática, alguém expert, né, em física quântica. A Bíblia não tem essa finalidade e esse objetivo. Então, para que a Bíblia serve? Ela serve para ensinar tudo o que a gente precisa a respeito da salvação, a respeito da nossa fé, a respeito da nossa vida, como nós vivemos a nossa vida e como vivemos de maneira que agrada a Deus. É isso que ela faz. E quem escreveu isso? Apóstolo Paulo. Inspirado por quem? Pelo Espírito Santo. Mas ele está sozinho nesse entendimento? Não. O apóstolo Pedro, ele também levanta essa questão. Lá na sua segunda carta, no capítulo 1 de Pedro, né? Segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 3, traz um versículo aqui que ele mexe conosco. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ele fala assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha só, presta atenção no que ele está falando, ó. Pelo seu divino poder. Poder de quem? De Deus. Nos tem sido o quê? Doada todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Então o que ele está falando aqui? Ele está dando uma promessa? Ele está falando que é algo que Deus irá nos dar ou que Deus já nos deu? Deus já nos deu. Ele fala, nos tem sido doadas. Ou seja, nós já recebemos aquilo que é necessário para nos guiar. Guiar a quê? Todas as coisas. Então não falta nada. Não falta nada para quê? Para a vida e para a piedade. A maneira que Deus quer que nós nos conduzamos na nossa vida. A maneira que Ele quer que nós vivamos a vida espiritual. Ele já deixou escrito. E meus irmãos, Deus em Cristo, por meio da sua palavra, Ele colocou tudo em nossas mãos. Está aqui a maneira como nós precisamos viver. É por isso que a Bíblia é suficiente. E essa coisa de suficiência, ela brota da palavra de Deus, mas também ela começou há 500 anos atrás, 508 anos atrás,
né, um monge, padre, ele leu a palavra do Senhor, junto com outros estudiosos, como Calvino, e eles chegaram à seguinte conclusão ao ler esses versículos. Espera aí, eles têm o Papa? Eles têm as tradições? Eles têm o magistério? Eles não confiam somente na palavra de Deus? Eles precisam de algo a mais? Então eles falam, não, somente as Escrituras. Ela é suficiente. Nós não precisamos de uma palavra papal, não precisamos de uma tradição, né, que vai contra a Bíblia. Somente as Escrituras. E essa doutrina, essa verdade que flui das Escrituras, nós levamos até os dias de hoje. É por isso que nós vivemos da maneira que nós vivemos. Nós não temos aqui, você não fica refém da palavra do pastor, você não fica refém da palavra de um bispo, não, você tem a palavra de Deus aqui, ela é suficiente para te conduzir, para conduzir a sua vida para a maneira como você agrada a Deus. Mas há uma segunda implicação. Por quê? Porque nós vivemos em um período, né, no meio evangélico, onde nós devemos lidar com as novas revelações. Nós temos novas revelações oficiais, por exemplo, os mormons, eles têm o outro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós temos aí os adventistas do sétimo dia, que eles acreditam na profetisa Ellen White, e tem os seus escritos. Nós temos várias outras pessoas aí, inclusive no meio evangélico, irmãos nossos que creem em Jesus Cristo, que creem, né, na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós também temos nesse meio o quê? Revelações. Nós temos o quê? Pessoas que acreditam nos sonhos, nas visões, nas profecias. Nós devemos lidar com isso. Pessoas que supostamente dizem, eu tenho uma palavra de Deus para você. Como a gente vai lidar com isso? A gente precisa ter o quê? Filtro. A gente precisa filtrar, a gente precisa olhar, e a Bíblia não vai deixar a gente no escuro. A gente precisa de um filtro que ele se desenvolve em 3 camadas. Primeiro filtro, o teste da contradição. Você recebeu um sonho, você recebeu uma profecia, você recebeu uma palavra de Deus, você recebeu uma revelação. Passa pelo filtro da contradição. Como que é isso? Bom, se alguém tem uma suposta revelação, se alguém tem um suposto sonho, só que tudo que ele está falando, que ele está dizendo e afirmando, vai contra a palavra de Deus, opa, você rejeita. Esse é o primeiro filtro. Você precisa rejeitar. Vai de encontro com a palavra de Deus? Está tendo o mesmo ensinamento? Não. Então é falso. Esse sonho é falso. Essa revelação é falsa. E meus irmãos, tem muitas coisas que acontecem por aí. Muitas coisas. Revelações. Case com fulano. Case com ciclano. Abandone ciclano. Abandone fulano. É melhor separar. Mas o apóstolo Paulo deixou bem claro lá na sua primeira carta aos Gálatas. No capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito, rejeite. Olha só. Mas pastor, eu vi um anjo e ele me falou, está falando além do evangelho? Rejeita. Mas pastor, eu vi, pastor, com os meus olhos, eu senti, ele me tocou, ele até me levou para dar uma volta na cidade. Rejeita. Se fala contra a palavra de Deus, se está acrescentando, rejeita. Esse é o primeiro filtro que nós devemos ter claro na nossa mente, é o que a Bíblia nos ensina. Mas há o segundo filtro, o teste da redundância. O que é isso? Se a suposta revelação apenas repete o que a Bíblia já diz, ela pode ser sim verdadeira no seu conteúdo,
Deus me disse aqui que o jovem tem que se guardar, sua vida santa. Aí você fala, isso está escrito na Bíblia? Aí você vai lá no Salmo 119 e fala, que o jovem tem, como que eu vou guardar a tua palavra, Como vou manter o meu caminho puro? Está falando que realmente tem que buscar a santidade. É verdade então, essa revelação, esse sonho, essa profecia. O problema qual que é o problema disso? Que funcionalmente ela é desnecessária. Ela é desnecessária, porque a palavra de Deus, ela já disse, ela é viva e eficaz, mais cortante, mais afiada que uma espada afiada de 2 gumes. Ou seja, se eu preciso que Deus me dê um sonho, que Deus me revele, que Deus me dê uma profecia para poder validar aquilo que já está escrito, isso não faz sentido, não tem lógica. Então, se a profecia já fala algo que já está escrito, é desnecessário. Para que eu vou ter, se Deus já deixou escrito claramente? E é interessante, meus irmãos, ver que quando a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, ela não fala, a fé não vem pelo ouvir de uma nova profecia, a fé não vem pelo sonho, a fé não vem por uma visão, a fé vem pelo ouvir a palavra e a palavra de Cristo. Aí você fala, mas então isso quer dizer que o Espírito Santo não vai se comunicar comigo? Não, ele se comunica. Ele vai lembrar aquilo que está escrito aqui. Como o próprio Senhor Jesus disse, que quando o Espírito Santo vier, ele irá nos lembrar as coisas que ele tem nos ensinado. Mas ele não vai trazer uma nova revelação. Ele apenas ilumina aquilo que nós temos aprendido, aquilo que já está escrito. E por fim, o terceiro filtro da adição, A adição, se a suposta revelação traz novas regras, Imagine que eu estou aqui, eu tive aqui uma revelação de Deus, aqui a partir de hoje todas as mulheres vêm de véu, e os homens de burca, acabou. Estou acrescentando algo a mais, e se vocês não obedecerem, vocês vão para o inferno. Eu estou acrescentando, e como o texto que nós lemos lá em Apocalipse, aqueles que acrescentam a palavra de Deus, algo que não está ali, Deus também acrescentará as pragas do livro, que está descrita neste livro. Então o apóstolo Paulo, ele está aqui de forma bem clara, o apóstolo Pedro, mostrando, gente, Deus já nos deu tudo aquilo que foi necessário para a nossa salvação. Ao invés de você ficar ali preocupado, eu devo fazer isso, devo fazer aquilo, porque alguém disse, porque alguém falou. Não, nós já temos tudo o que está revelado, nós já temos a regra. Então, se esta revelação traz algo a mais, o que ela está fazendo, na verdade, é usurpando a autoridade das Escrituras. Isso pode gerar abusos. O líder que tem esse poder de dizer e falar, porque Deus fala diretamente com ele e não fala com você, ele pode abusar de você. Ele pode abusar, e ele pode, muitas das vezes, distorcer o evangelho da graça de Deus, mostrando e trazendo uma carga mais pesada para que você leve. Então, resumindo, meus irmãos, se a revelação, sonho, visão ou profecia contradiz a Bíblia, é falsa, devemos rejeitar. Se ela já disse o que a Bíblia já falou, ela é desnecessária, porque nós já temos a palavra escrita e ela nos é suficiente. E se adiciona normas bíblicas que não estão na Bíblia, deve ser o quê? Recusado, porque somente a Bíblia é a autoridade final na nossa vida. Por isso que nós, meus irmãos, nós afirmamos com toda a convicção que o Espírito Santo, ele não traz novas revelações, novas doutrinas, mas ele apenas ilumina as antigas. Ele traz essas verdades iluminando no nosso coração. Então, concluindo essa mensagem, meus irmãos, eu faço uma pergunta para você nessa noite. A Bíblia é suficiente para você? Você vai precisar sempre de algo a mais. E melhor, a Bíblia tem sido suficiente para você? Quando a ansiedade bate no seu coração, para onde você corre? Você corre para aquilo que a palavra de Deus diz, que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza? Você corre para aquele único refúgio que Ele diz que você deve procurar? Ou você procura nos conselhos de algum profissional?
Você procura em algum objeto, em alguma pessoa. Quando a ansiedade bate, você vai para os jogos, vai para as redes sociais, vai para as bebidas, para as drogas, para as comidas, ou você vai para algum salmo e vai ver aquilo que o Senhor tem falado no seu coração, porque você entende que Ele te deu a palavra que é suficiente na sua vida. Quando você precisa de sabedoria para o seu casamento, para criar os seus filhos, você vai buscar quem? Um influencer na internet? Você vai procurar essas coisas, ou você vai se ajoelhar diante do Senhor e falar: Senhor, me ilumina. Eu quero aprender como viver, como lidar com o meu casamento, como lidar com os meus filhos. Quando a tentação bater na sua porta e você sentir uma vontade enorme de pecar, aonde que você vai buscar força para lutar contra essa tentação? Vai procurar fulano, ciclano? Você vai empunhar a espada do Espírito, a palavra de Deus, vai falar: não, está aqui, o que eu preciso está aqui. E você vai se ajoelhar e se humilhar diante de Deus e falar: Senhor, eu me rendo ao Senhor, eu preciso do Senhor, fala comigo por meio da Tua palavra, eu me rendo a Ti, Senhor. Meus irmãos, o mapa já está nas suas mãos, até o fim da vida. Aquele que começou a boa obra irá terminar. Esse mapa, na gaveta, na estante fechada, não tem poder nenhum de mudar a sua vida. Só vai ter poder quando você pega esse mapa, quando você pega essa palavra, você todo dia, você vai buscando, você vai aprendendo, você vai se aprofundando, você vai estudando. E aí quando você tropeçar em alguma coisa no meio desse nevoeiro que se diz mundo, você vai procurar e olhar no mapa. Qual decisão eu vou tomar? O que eu devo fazer? Você vai buscar na palavra. Ela vai te mostrar cada passo da sua jornada. Que a nossa igreja, meus irmãos, que você seja conhecido como, antigamente, os crentes eram chamados de o povo do livro. Que eles amavam esse livro. Eles falavam desse livro. Eles liam esse livro. Eles memorizavam esse livro. Eram chamados do povo do livro. O povo que vive esse livro e proclama aquilo que está escrito. A palavra de Deus, ela é suficiente, meus irmãos. Nada nos falta. E quando Deus fala, meus irmãos, no meio da sua palavra, é tudo isso, tudo que nós precisamos. A fala de Deus já nos basta, já nos é suficiente. Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, te fortaleça. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer. Mas antes de orar, vamos ficar em pé, vamos cantar um cântico.